Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da superdotação, né? Então, a gente sabe, né, que existem vários tipos, né, de superdotação, né? Do ponto de vista, né, intelectual, uma pessoa ela é considerada, né, superdotado, uma pessoa que tenha 130 pontos, né, no teste WAS, né, que mede, né, o famoso QI, né, o coeficiente de inteligência, né? Então, né, por que a gente, né, estuda a questão da superdotação na Conscienciologia, né? Basicamente, né, a gente faz isso porque a gente quer facilitar, né, que as pessoas cumpram, né, as suas missões de vida, né, fazendo elas aproveitarem, né, o máximo possível as suas potencialidades, né, e descobrindo, né, as suas próprias qualidades e tomando também consciência dos seus pontos fracos. Isso meio que permite, né, que a pessoa evolua e consiga, né, efetivamente executar, né, a sua missão de vida, né. E como suspeitar, né, se uma pessoa é superdotada, se a pessoa ainda não fez, né, um teste de QI, né? Bom, a gente tem, né, alguns sintomas gerais bastante comuns, né, em pessoas superdotadas, né? O primeiro que se destaca, né, de longe da lista seria justamente um alto desempenho ultra especializado, ou seja, né, um talento excepcional, né, em uma área específica, né? O segundo seria justamente um amplo conhecimento, né, geral das coisas, né? E você também seria uma pessoa, né, que tem uma boa memória, né, uma memória muito boa e às vezes, né, chegando ao extremo, né, da memória eidética, né? Você tem também aquela criatividade extrema, né, aquela necessidade, né, de estar criando coisas, né? Você tem também um senso de curiosidade muito grande, né? Uma curiosidade grande, né, sobre os mais variados assuntos, né? Você também tem, às vezes, a pessoa superdotada, ela se sente difícil, né, de se socializar, né? E por falta, né, de interesses em comum com as pessoas, né, da mesma idade dela, isso costuma fazer, né, a pessoa se socializar de forma mais difícil, né? Você tem também a questão do egocentrismo, né? Que, de certa forma, é algo egocêntrico, né? Porque a pessoa pensa, né, mais no papel social que ela pode se desempenhar do que propriamente, né, na necessidade das outras pessoas, né? Você tem também a questão do elevado senso crítico, né? A pessoa possui um senso crítico muito alto, né, acima da média, né? É também, né, para essa pessoa muito fácil aprender vários assuntos, né? A pessoa aprende mais facilmente os assuntos do que os outros, né? E geralmente com menos estudo, né, do que a média das pessoas, né? Você tem também a questão da impaciência, né? E a pessoa costuma ter muita impaciência, né, com tudo, né? E nesse sentido, um superdotado, né, ele precisa de muita disciplina, né? Quase que militar, né, para poder se tornar uma pessoa minimamente funcional, né? Caso contrário, talvez ele se perca no caminho e talvez nem se forme e nem faça nada de útil, né, com sua superdotação. Você tem também a questão do inconformismo, né, que é uma pessoa que não se conforma, né, com as respostas tradicionais, né, oferecidas por outras pessoas, né. Você tem também a questão da independência e autonomia, né, e é uma pessoa que não possui, né, muitas necessidades com relação aos outros, né, e ela normalmente ela dá um jeito, né, de aprender aquilo que ela ainda mesmo com recursos baixos ela consegue aprender, né, essas coisas. É normalmente também uma pessoa que tem uma iniciativa, né, de aprender coisas que não necessariamente fazem parte, né, de um currículo, né. Você tem também a questão da obstinação, né, que às vezes a pessoa encasqueta, né, com um assunto e sente necessidade, né, de se aprofundar nesse assunto, né. Normalmente a pessoa também tem um grande senso de humor, né, um senso de humor bastante apurado, né. E tem alguns deles têm alguma vocação para liderança, né. E geralmente, em trabalhos intelectuais de um grupo, né, normalmente ele é o líder, né? E bom, né, então você se depara, né, com o diagnóstico que você pode ser uma pessoa superdotada. E, porém, é quase certo, né, que em algum momento você vai ter algumas questões, né, de difícil tratamento, né? É difícil, né? O primeiro seria justamente a questão da paciência, né? E nesse sentido, me ajudou, em alguma medida, ter trabalhado, né, como técnico de informática. Para quem dá suporte ao usuário sabe, né, do que eu estou falando. Às vezes a pessoa precisa ter muita paciência, né?
E a impaciência ela também pode fazer a pessoa largar, né, a faculdade várias vezes, o que pode atrapalhar bastante, né, a vida profissional da pessoa. E também é comum ter vários projetos e sair pulando de projeto em projeto e sem concluir, né, a maioria ou boa parte, né, dos projetos. E uma dica que eu daria a mim mesmo, né, seria refletir, né, aquilo que você sente que você precisa fazer mesmo aquilo. Senão, a ideia é sair compartilhando as ideias, né, que você tem com as outras pessoas, para que eventualmente elas materializem, né, a ideia e talvez até a pessoa, né, possa ser grata a você no futuro, né. E uma outra dica seria justamente antes da pessoa se comprometer com uma tarefa de longo prazo, que a pessoa procure refletir, né, se vale o esforço, né, podendo inclusive tentar, né, entrevistar especialistas que já trabalham na área, a fim de entender, né, se é algo para você, né. E também é válido ter uma forma de lidar, né, com o tédio nas aulas, porque se você não for capaz de fazer isso, né, as chances são que você repita, né, a mesma experiência várias vezes e leve um tempo muito longo, né, para se formar. E o que pode ser problemático, né, para você no campo profissional, né, depois, mesmo que você tenha amplos conhecimentos, né, a pessoa que recruta normalmente ela está interessada em saber, né, se você não vai aceitar a vaga e depois de alguns meses largar, né, o trabalho. E se você trilha um currículo inconsistente, né, isso pode atrapalhar, né, o seu desenvolvimento profissional, né. A outra maior dica, né, que eu daria em mim mesmo é ter alguma noção, né, de gerenciamento de projetos simplificados. Projetos que consistem em 5 coisas, né. Primeiro, a identificação, né, de algo importante a ser feito, a criação de metas, o planejamento, a organização e também a execução, né. A ideia, né, é que a pessoa ela tenha somente 8 metas, né, em um ano e destas, né, ela seleciona 4 para executar nos próximos 2 meses e não ter mais do que 2 metas para serem trabalhadas durante a semana seguinte, né. E a ideia é realmente não tentar, né, fazer tudo de uma vez, né. Isso também não quer dizer, né, que você precisa, né, atingir 2 de suas metas em uma semana apenas, né. E a ideia, né, é que se você está com muitas ideias, compartilhe, né, essas ideias com as pessoas, né, com os outros, todos que puder, né. E no final das contas, né, para uma pessoa que tem muitas ideias, costuma ser bastante difícil, né, executar todas elas. E é bem difícil, né, se ver frustrado com tantas boas ideias, né, sem realizar nada, né. E eu diria, né, que é preferível compartilhar, né, e ver o sucesso de alguém do que simplesmente levar a ideia com você e não conseguir ver, né, essa ideia se realizando. E a ideia é você conseguir, né, se comprometer pelo menos com a finalização de algumas das ideias que você tem, né. E se você está na dúvida, né, de terminar a faculdade, eu diria para não ir largando logo de cara, né, procure aguentar firme, né, mesmo se tiver muito fácil, né. E o ato de largar, né, a faculdade mais de uma vez, ele costuma ser muito mal visto, né, por empregadores e pessoas do recrutamento, né, do RH. Uma outra dificuldade, né, que uma pessoa superdotada normalmente tem, né, que eu também enfrentei, né, foi a questão de ser incompreendido, né. E como é que você vai explicar, né, para outras pessoas anos, né, de intensos estudos teóricos, né, e também estudos práticos, em uma conversa, né, de meia hora, né. Nesse sentido, é preciso que a pessoa ela tenha paciência com os outros, porque se você não tiver paciência, né, para explicar as coisas de uma forma que outra pessoa entenda, né, as chances de você ser incompreendido elas são ainda maiores, né. E ainda, né, algumas pessoas, por ignorância, elas não vão realmente te entender nunca, né, nessa vida. E tá tudo bem, porque até mesmo você, né, tem as suas próprias limitações, né. Nesse sentido, né, talvez ajude para a pessoa melhorar, né, os seus companheiros evolutivos e também melhorar, né, a sua forma de se comunicar com os companheiros atuais de evolução, né. Também, né, como superdotado, várias vezes veio, né, o sentimento de estar só, né, mesmo acompanhado em várias oportunidades, né. Em muitas ocasiões, né, eu meio que procurava me misturar, né, me mediocrizar de propósito, a fim, né, de ser mais bem aceito nos grupos, né. E a dica que eu daria para mim seria, primeiro, gostar, né, da solidão, porque ela é muitas vezes inevitável. E a segunda seria tentar, né, mostrar o seu valor, né, porque ao fazer isso, né, você está melhorando as suas companhias não só físicas, né, como também extrafísicas, né. Ou seja, as companhias extrafísicas são os espíritos desencarnados, né,
conhecidos como mentores, né, ou amparadores, né. E eu gostaria, né, de finalizar esse EP dizendo que provavelmente, né, na experiência de várias pessoas, ser superdotada, né, vai ser realmente difícil, né. Porém, na experiência minha, né, ser medíocre é várias vezes pior, né. E, no entanto, né, eu penso que no futuro, né, talvez a gente consiga, né, elevar a inteligência geral dos seres humanos, né. E aí, né, quando isso acontecer, né, simplesmente haverá mais gente, né, com quem a gente trocar boas ideias e também mais pessoas, né, almejem coisas, né, de maior valor, né. E daí eu diria também, né, a questão da importância da questão educacional, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.